Fala, Três, seja bem-vindo ao canal. Vamos continuar aí com nossa estratégia em busca do conhecimento, melhorar nossa probabilidade em opções binárias, né? E hoje eu venho com novidade, né? Depois de um tempo, mas eu venho com uma novidade muito boa, né? Espero que você goste primeiro, né? Então, assim, lembrando que opções binárias, o tempo é sagrado, né? O tempo é muito importante. É diferente de Forex, né? Forex a gente ali faz uma negociação, que é o day trade, e espera o movimento. E o movimento, para ter lucro, ele pode durar 10 minutos e ele pode durar uma hora ou mais, né? Tá? Então, e já em opções binárias, a gente, tipo, eu gosto de negociar um gráfico de um minuto, e uma vela de um minuto, né? E eu sei que o preço vai descer aqui, só que nessa vela, ela não fecha embaixo, eu acabo perdendo. Eu tentei vender nessa vela, só que ela não fechou no momento que eu entrei. Aí a próxima fecha em baixa e desce com tudo aqui, né? Porque a gente sabe que o movimento vai acontecer, só que não aconteceu no momento que a gente entrou. Então a diferença de opções binárias é isso, tá? Então é bom a gente prestar um pouco de atenção, né? Então vamos lá, eu vou apresentar a novidade de hoje e eu vou lembrar, né? Vou refrescar um pouco a sua mente, né? Lembrando do order block, que vai ser importante agora, da novidade que eu vou apresentar. FVG, sensacional. E FVG, fora de série, né? E o break block, que é outro top de linha, tá bom? Então, eu espero que você goste. Então vamos lá, vou apresentar rapidamente, tá? O que é um order block. Primeiro ponto aqui, liquidez. Ela é a base de tudo, né? Ela que vai ter o contexto do movimento do mercado. Isso você precisa entender o que é liquidez, tá? Liquidez, ela vai influenciar um order block. Então aqui, eu tenho aqui um order block de alta e eu tenho um order block de baixa, ok? Para quem não sabe, um order block de alta ele não fecha assim. A vela que forma o order block ele tem que sobrepor a vela anterior, tá? O corpo ela tem que ultrapassar, formando um order block. Isso é um order block, tá? Não importa que a vela seja assim ou assim, tá? Ela tem que sobrepor, ok? A mesma lógica é para um order block de venda. Outra coisa também, uma coisa simples, é que quando surge um order block, esse pavio aqui, ó, se ela fecha acima desse pavio anterior da vela, ela fez uma captura de liquidez, tá? Como eu já falei, o preço é fractal. Então, quando acontece isso e o corpo da vela fecha formando um order block assim, a gente tem uma probabilidade de continuação muito grande. Tem também falando sobre isso, estratégia aí o que não falta falando sobre como negociar em opções binárias, tá bom? Ok? Deu para entender aqui, né? Order block de alta, order block de baixa, ok? Agora vamos pro FVG. FVG, outra estratégia top, essa aqui é de alta. Para quem não sabe, o FVG ela é formada por três velas, né? A primeira e a terceira vela forma esse gap de valor justo aqui, ó. Tá? Para você que não está vendo isso aqui, entre essa linha e essa, veja que tem esse espaço aqui dentro, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui o negócio. O order block, a gente sabe que o preço volta a testar e continua. Movimento de compra, o preço volta a testar e o preço continua de venda. A mesma lógica aqui, eu tenho um FVG de alta, o preço volta a testar essa região, rejeita, continua sua alta. É dessa forma. Ah, mas eu não estou entendendo o que é um FVG. FVG, veja que eu tenho essa primeira vela aqui, veja que esse pavio não sobrepôs o pavio da terceira vela. Então, veja que eu não tenho aqui um gap. Se eu baixar agora aqui, ó, veja que eu vou baixar esse pavio. Então, eu tenho uma lacuna aqui, ó, entre a primeira vela e a terceira vela. Então, eu tenho esse espaço aqui dentro. Então, se você olhar no seu gráfico, você vai ver isso aqui
e o preço vai voltar a testar essa região e rejeitar. A mesma lógica é um FVG de venda, tá? Então o preço, a vela fecha assim, não é um FVG. Quando ela fecha dessa forma, eu tenho um FVG de venda, tá? Dessa forma, a tendência é que o preço volta a testar essa região e rejeita, ok? Dessa forma. Então vamos para o próximo aqui, IFVG, que é praticamente um FVG, só que é uma reversão, né? Do FVG. Veja que eu tenho aqui um FVG de venda, né? A gente espera que o preço faça isso, só que ela não acontece, essa vela aqui passa dessa forma aqui, rompendo com tudo. Então, ela forma um IFVG. A tendência é que o preço volte nessa região e rejeite, tá? Isso aqui é um IFVG, é um sinal belíssimo, tá? A mesma lógica é para um IFVG de venda. O preço vai romper, não vai parar no FVG. Quando ele rompe dessa forma aqui, ó, a gente tem um IFVG que é uma reversão, tá bom? Agora vamos para o próximo, para fechar o Black Block de alta e o de baixa, tá? A diferença aqui, veja que eu tenho uma única vela aqui de alta e depois eu tenho essas duas velas de baixa. Normalmente vai acontecer com duas velas, tá? Acontece com 3 no máximo, mas a probabilidade melhor mesmo de acontecer são com duas velas ou com uma única vela, com mais ou menos com um tamanho assim, isso capturando liquidez. Depois eu tenho esse movimento de alta rompendo, tá? Veja que eu identifiquei com linha, né? Cada um aqui, mostrando quando ele faz esse movimento, a tendência é que o preço volte a testar essa região e continuar sua alta. A mesma lógica para o Black Block de alta, de baixa. Eu tenho uma única vela de baixa e o preço faz esse movimento. Normalmente o padrão, repetindo de novo, o padrão são com duas velas de alta e depois ele desce. Pode ser uma única vela, pode ser duas, tá? Você vai conseguir enxergar isso no gráfico. É só praticar um pouco. Tem também no canal. Cada estratégia que eu falei aí tem estratégia falando de todas as formas como negociar, tá bom? Agora eu vou apresentar aqui porque qual o motivo que eu estou apresentando essas estratégias, né? Isso você vai entender agora. E lembrando, você pode utilizar na corretora Pocket Option, na Cotex, na IQ, tá? Vai da corretora da sua preferência, tá? Ok? Então, lembrando aqui agora, vamos o que interessa. Todo mundo sabe que indicador ele ajuda dependendo do indicador, só que esse indicador, né, foi desenvolvido, eu mesmo desenvolvi, né, aplicando a liquidez, por isso que tem a liquidez aqui, ó. Liquidez é a chave de tudo. Então, assim, vai facilitar nosso dia, tá? No próximo vídeo eu já vou colocar em prática mesmo, mostrando como negociar mesmo. Isso aqui vai ajudar a não ficar... Tem hora que a gente tá procurando, né? Quando a gente não utiliza nenhum tipo de indicador, eu não utilizo nenhum tipo de indicador, tá? Meu gráfico é limpo assim, ó. O único indicador que eu utilizo agora vai ser o poder da liquidez, que eu vou apresentar aqui, ó. Tá? Que vai ter o manual, né? Como filtrar cada sinal, tá? Então, o poder da liquidez aqui, ó. Ok? E o manual tá praticamente finalizado. Pode ver que tem aqui dentro, ó, o sinal, tá? Ok? E é o indicador para MT5, né? E aqui. O interessante que eu quero mostrar é isso aqui. Cada um que eu mostrei aqui é como filtrar o sinal. Surgiu um sinal, eu entro ou não entro. Tá? A gente vai continuar com a estratégia do canal. Porque assim, tem momentos que a gente tá ali procurando e não acha um sinal, fica indeciso, não consegue entrar e quando entra erra. Então, assim, isso aqui vai ajudar bastante, tá? Nem todos
nem todos os sinais a gente vai entrar imediatamente. Tem uns, tipo FVG e FVG. Isso aqui, batata para entrar. Agora, lembrando, de forma clara, tá? Então, veja aqui, eu tenho esse sinal aqui, ó, de forma clara. Eu tenho um IFVG de forma clara. Então, eu posso entrar. E outra coisa, como eu sei que aqui é uma captura de liquidez, o preço vai voltar para essa região. O que acontece? A gente pode aproveitar esse sinal aqui e o preço vai voltar, ó. Então, assim, surge oportunidade, como você já conhece a estratégia do canal, a gente poderia entrar aqui, né? Vendendo, né? Que o preço faz o movimento e volta a testar. Da mesma forma que eu mostrei aqui, ó. Tá? O preço foi lá, desceu, voltou, testou e continuou. Tá? Então, assim, tô mostrando aqui realmente. E no próximo vídeo eu já vou mostrar na prática para você ver em tempo real, né? Que é importante. E aqui veja que o preço volta para essa região, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. Veja que eu tenho outro IFVG aqui de forma clara, né? Forma clara. Aqui. Então, junto com... Lembrando que o indicador ele é de liquidez, tá? Agora a gente vai combinar com tudo isso aqui, ó. Aí que vai ficar top, né? Aí que fica fácil. Então, eu tenho isso aqui. Surgiu um IFVG junto com o order block, sinal forte. Veja como ele desce aqui, ó. Aí depois o preço volta para ser testado novamente. Então, assim, ajuda muito, né? Porque se eu tenho esse movimento aqui, que é muito importante, foi desenvolvido, né? Da forma que eu desenvolvi, ajuda e muito, né? Agora, assim, sinal de forma clara, né? Porque tem um momento que o preço está travado lá, ele captura a liquidez e vai estar sem força. Então vai surgir sinal ruim. Mas aí a gente vai conseguir filtrar devido a esse manual que eu vou colocar tudo, né? Mostro todas as informações e na prática também, como eu vou mostrar aqui. Veja aqui. Eu tenho um sinal, tenho dois, um que deu errado e um que deu certo. O que eu tenho aqui, eu tenho um order block, né? Lembrando, ó. Eu tenho esse movimento aqui, que é praticamente esse movimento aqui, ó. Ok? Só que ali foram 3 velas. Mas você também pode entender que aqui tem um order block, que voltou a ser testado. Eu tenho um FVG junto também, que foi testado. Então, assim, esse sinal que deu aqui, eu não entraria, tá? Devido a essa vela muito longa aqui, eu sei que o preço vai voltar aqui nessa região. Como ele voltou. Agora sim, o sinal forte de venda, sim. Mas como essa vela aqui eu sei que ela vai ser testada, ela poderia ser testada nessa vela imediatamente. Então, poderia acabar perdendo, entendeu? Aí, depois, eu tenho esse preço aqui que acumulou, ó. Acumulou aqui. Acumulou um pouco aqui. E depois capturou liquidez aqui. Embaixo. Veja que esse movimento aqui capturou liquidez. Surgiu um sinal. Né? O preço ainda até foi, ó. Como ele testou nessa região aqui que é importante e reagiu, aí ele volta para onde? O order block. Quando ele voltou para o order block, testou, a gente tem uma força de compra, tá? Então assim, a gente consegue filtrar, né? Lembrando aqui, ó, veja como eu falei. Deixa eu apagar aqui de novo. Veja esse movimento aqui. Qual é esse movimento? Olha ele aqui, tá? Então assim, a gente consegue filtrar de forma mais eficiente, ó. Eu não entraria nessa vela. Uma que ele entrou nessa região do FVG. Como ele testou aqui e começou a rejeitar, aí sim, como eu já ensinei, formou um order block aqui, chance de continuar comprando, tá? Então eu tenho uma rejeição aqui muito clara e eu tenho esse movimento, ó, pode ver. Esse padrão aqui de uma única vela no meio, eu tenho uma, duas de venda e rompe dessa forma e volta a testar. Eu tenho praticamente esse padrão aqui, ó, tá?
Perfeito também. Então, assim, o indicador, ele vai surgir um sinal ali que você vai olhar e vai analisar a questão de 5 minutos, 10. Você não precisa ficar preso no gráfico lá, cansando sua mente, né? Então, esse também é um... Vai ajudar bastante também, tem isso, né? Vamos pro próximo aqui. Veja, normalmente, quando surge um IFVG de forma clara, tá? O sinal é perfeito, ok? Tá bom? Lembrando aqui, aí sim eu entraria nesse aqui, de forma clara. Depois ele surge. Veja que eu tenho uma única vela aqui no meio. Aqui por uma sequência maior, mas eu tenho um rompimento fácil aqui e o preço voltou a testar esse FVG. Então, eu tenho tudo aqui para ser uma reversão, né? Eu tenho um IFVG e eu tenho um próprio Black Block também, que é uma reversão junto com o FVG. Então, tem como negociar aqui, né? A gente continua utilizando a estratégia do canal de forma mais eficiente. Porque esse movimento aqui, esse indicador, ele está dando certeza que ele capturou liquidez, tá bom? Aí vai ajudar. Vamos para o próximo aqui. Veja aqui, ó. É isso que eu falo. Eu tenho um IFVG aqui. Veja que o tamanho dessa vela aqui. Veja que essa vela ainda desceu, voltou. Então, assim, eu sei que pelo menos o preço ele tem que voltar nessa região para testar. Poderia acontecer, cadê? Não é nesse aqui. Nessa aqui, ó. Praticamente. Então, essa vela aqui fechou embaixo. Mas eu sei que ela vai voltar para essa região. Como voltou para essa aqui, entendeu? Aí ela não fechou imediatamente, ó. Aí a gente acaba perdendo por besteira. Mas a gente veja que o movimento do IFVG, ele desceu. Aí o que eu tenho, como o preço voltou aqui, ó, ele deu um sinal de compra. Eu também tenho aqui um IFVG, certo? Mas só que ele testou. Veja, se o preço era para voltar aqui, testar e rejeitar, como eu ia entrar nessa vela? Não tem como, né? Eu sei que ele também vai voltar para essa região aqui, ele vai testar. Então a gente esperaria o preço voltar para o order block, né? Como ele voltou aqui, respeitou o order block. E esperaria o momento de compra com essa rejeição de um order block aqui, ó. Volta a testar e o preço volta com tudo. Então assim, ajuda também, tá? Ajuda bastante. Se for um padrão de forma eficiente, um IFVG de forma eficiente, a gente entra. Se não, e tem esse momento aqui, ó. Como ele já testou imediatamente, a gente sabe que é uma rejeição aqui. Então a gente não entraria, entendeu? Pode ver. Lembrando, veja que aqui eu tenho um IFVG. Não surgiu sinal, tá? Devido à captura de liquidez. Não seguiu o padrão, mas IFVG. Se eu tivesse negociando sem indicador, com certeza entraria por aqui e esperaria um momento de compra. Mas veja que o IFVG é isso, tá? Vamos para o próximo. E agora eu tenho uma única vela no meio aqui e eu tenho uma, duas velas de venda, uma captura de liquidez de forma clara. Deixa eu mostrar no desenho aqui de venda, né? Uma, duas e rompimento de alta. Um rompimento de alta. E o sinal foi perfeito, foi no momento certo. Então é isso, ó. O alerta aqui, tá? Aqui ele está dizendo que deu o retorno, o preço vai surgir um sinal no euro, no dólar australiano, no dólar canadense, né? Então, isso aqui vai ajudar. Então, eu já ia correr para esse gráfico, né? Que é esse aqui, né? Eu já ia lá e esperar um momento de compra e venda. Se surgir um padrão perfeito como esse aqui, boa chance de negociar, entendeu? Como fica mais fácil. Então aqui, veja que eu tenho esse padrão. Eu entraria nessa vela sem dúvida nenhuma. E depois que essa vela fechou aqui dentro, junto com um FVG, testou e fechou em alta, eu entraria. Essa estratégia tem no canal também, é sensacional. Agora, com o indicador vai melhorar bastante. A gente não fica procurando aí de forma aleatória, tá? E ele confirmou, né? Confirmou aqui, ó. Só que nesse horário agora, a gente nem... Deixa eu só colocar lá só para você ver. Mas esse horário agora, o preço... o mercado não é bom de negociar, né?
Aqui, ó. Surgiu um IFPG. Até que deu uma melhoradinha aqui, tá? Mas veja aqui, ó. Surgiu agora o sinal, né? Aqui foi a confirmação. Tá seguindo um IFBG. Um order block, né? Tá com tudo aqui. Tem outro sinal aqui, tá? São vários assim, né? Mas assim, o padrão, de forma clara, que é o que eu tô mostrando aqui, ó. Outro IFBG aqui, ó. Por isso que o preço vai com tudo, né? Outro aqui. Então é isso, tá? Eu espero que você tenha gostado, tá? Da novidade. Lembrando, se você tem dúvida do order block, precisa estudar um pouco sobre o order block. É importante, não é só utilizar o indicador, né? O indicador ali é só para auxiliar você a não ficar cansando a mente na frente do gráfico, né? Imagina assim, esperando um sinal ali, procurando e não acha. E acha que surgiu um sinal ali e não acontece, né? Tá? E é isso, tá? Se você tem dúvida, essas estratégias tem no canal. Liquidez tem bastante também falando sobre liquidez, que é importante você aprender. O indicador é baseado em liquidez, tá? Pode ver que é captura liquidez, sempre captura liquidez, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu!